dia a todos e todas. Bem-vindos ao nosso segundo e último dia do terceiro encontro estadual de arquivos. Na parte da manhã, teremos inicialmente, a mesa redonda Arquivos Públicos em Goiás. E, para tanto, vou convidar para compor a mesa Maria de Fátima Cansado. Ela é graduada em História pela Universidade Estadual de Goiás e em Biblioteconomia. É especialista em Gestão do Patrimônio Cultural e também é especialista em Arquivologia pela Universidade de São Paulo. E, atualmente, é coordenadora da Fundação Educacional de Goiás, FECIGO, Arquivo Frei Simão Dorve. Peterson Rodrigues Gonçalves Costa é licenciado em Matemática pela Universidade Evangélica, é pós-graduado em Psicopedagogia, graduando em Teologia e em Arquivologia pela UniAselv. E também é associado da nossa Associação de Arquivologia de Goiás. Além disto, é professor da Prefeitura de Goiânia e, desde 2016, ele tem integrado o quadro funcional do setor de arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Lara Lins, bacharel em Arquivologia pela Universidade de Brasília, especialista em Gestão Documental, analista judiciário da área especializada de Arquivologia no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é lotada na Unidade de Gestão Documental, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência. É secretária da Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de Justiça de Goiás e membro do Conselho Fiscal da nossa Associação de Arquivologia do Estado de Goiás. Vocês terão 20 minutos, cada um começando pela Fátima, Fátima, Peterson e Lara, para nos brindar com desvelar esses arquivos, trazer à tona aqui como que estão esses arquivos, qual a função e qual a representatividade dele para a sociedade nos dias de hoje, dentro dessa perspectiva da arquivologia contemporânea. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Bom dia a todos. Agradeço aos organizadores pelo convite. Sou Maria de Fátima Silva Cansado. Então, tá. Sou Maria de Fátima Silva Cansado, coordenadora da FECIGO, Fundação da Cidade de Goiás, Arquivo Frei Simão. Essa instituição privada e de interesse público foi criada pelo irmão leigo Frei Simão Dorvi, italiano, que veio para Vila Boa na década de 40 e para secretariar Dom Cândido Penso, o então bispo da mesma, morando por muitos anos no convento dominicano e cuidando de documentos e fabricando vinho. Em viagem, e também em viagem a desobriga pelos vilarejos, recolhia documentos de batizado e casamentos religiosos. Fundou e aprendeu a construir igrejas e grupos escolares em várias cidades. Também foi mentor em um grupo de amigos intelectuais de criar instituição cultural e de ensino superior na cidade de Goiás. Ele amava a nossa cidade.
de coração. Viveu aqui por 40 anos, sempre recuperando documentos e formando dossiês históricos e genealógicos. Devido aos seus conhecimentos, deixou um legado dos quais os goianos se orgulham. Eu conheci Frei Simão na minha adolescência. Passei a trabalhar com ele nos anos 70 e com ele ainda no convento, onde adquiri um grande aprendizado e trabalhei até concluir o ensino médio fundamental. Pois, em 79, me casei e mudei para outra cidade situada no interior de Minas Gerais. Por lá, permaneci 18 anos e, voltando, prestei vestibular para o curso de História na UEG de Goiás e voltei para o trabalho na fundação, a qual estou até hoje, mesmo depois de aposentada. Sempre que podia, Frei Simão viajava para a Itália para visitar os seus parentes e fazer pesquisas no arquivo do Ultramarino. Em fins de 1979, ele foi e nunca mais voltou para a cidade de Vila Boa. Permaneceu por lá até o seu falecimento em 1996. Depois de sua partida, a instituição passou por vários lugares, pois não tinha sede própria. Com o tempo, chegaram a um consenso, compraram uma casa com algumas economias e recursos que a instituição tinha. Atualmente, a sede fica situada à Rua da Badia, número 11, em uma casa espaçosa, com inúmeros fundos arquivísticos, que estão sob a nossa guarda, e ali abrigados. Documentos do século XVIII, do Hospital São Pedro de Alcântara, Câmara e Prefeitura Municipal da cidade de Goiás, instrução pública, eleições, escravos, leis goianas, jornais e revistas de diversos livros raros. Conta ainda com a Biblioteca de História de Goiás e Brasil, de literatura goiana e brasileira. Devido ao grande fluxo documental, no ano passado foi construído um anexo com doações de amigos vilaboenses e colaboradores, e um mecenas natural de Vila Boa, que trabalha com várias ONGs, abrigando os seguintes fundos arquivísticos: Mari Baioc, Goiás do Couto, Mendonça Teles e outros. Foram também organizados obras raras que hoje se encontram no Planor, órgão da Biblioteca Nacional de Brasília, e uma coleção de documentos do ano de 1753 até o século XIX, recuperados e encadernados da história de Goiás, atos da Câmara de Vila Boa e outros, por Frei Simão Dorvi. Apesar das mudanças positivas que foram conquistadas, pois já temos grandes quantias de documentos higienizados e classificados. Ainda não conseguimos digitalizá-los, mas estamos correndo atrás para ver se consegue. Por enquanto, o banco de dados da instituição continua sendo eu. Mas continuamos lutando, porque a gente quer realizar esse sonho de digitalizar para facilitar mais, né, para o pesquisador. E também para condicionar eles melhores, né? Porque já estão velhos, tem muitos jornais que estão até assim. A gente fica até com medo de manusear. Já que o Frei dizia, realizar estes sonhos, já que o Frei dizia que goianos, preservai sua história, pois ela será sua memória futura. E, encerrando minha fala, agradeço a todos pela presença e fico muito feliz de estar aqui para falar um pouco da minha instituição. Essa instituição, Fundação Cultural Dorvi, como eu já falei, ela foi criada pelo esse irmão leigo, que veio, e ele nos deu. O interessante é que o Frei Simão, ele não tinha, assim, ele tinha uma 5ª série ginasial, mas a gente pensava que ele tinha até um pós-doc, de tantas ideias que ele tinha, tanto que ele escrevia bem, e o tanto que ele incentivava a gente. Quando eu trabalhei com ele, eu aprendi a ler manuscrito, o que facilitou muito para mim lá na USP, que tinha essa disciplina, que é a paleografia. E aí
eu me saí bem, né? Porque eu aprendi com ele. Ele me passou só coisas boas, e não só para mim, mas para todos os habitantes da nossa cidade. A fundação, ela está aberta a todas as pessoas que tiverem interesse de fazer suas pesquisas, de fazer qualquer tipo de pesquisa, se é que lá tem a sua fonte procurada, né? A Fundação Frei Simão, ela já passou por vários momentos assim de dificuldade. Então, como a gente é uma situação privada, sem fins lucrativos, a gente conta com o apoio dos amigos, a gente corre atrás dos projetos, e parece que Deus dá tanta força para a gente, tanta sorte, que a gente sempre consegue aprovação nos projetos. E, pelo fato da gente ter a sede própria, a gente permanece ali, porque nós não dependemos de, por exemplo, de uma sede que seja do governo federal, ou do governo municipal, ou do estadual, que sempre pede aquele espaço, né, para abrigar outras coisas de seus interesses. Mas eu estou muito feliz porque a gente consegue assim as coisas, e o meu chefe já está assim, é o Helder Camargo de Passos, que foi muito tempo presidente da OVAT, e ele está lá comigo. E já está assim com a idade meio avançada, mas ele sempre me dá muitas ideias boas. E é isso, gente, que eu tenho de falar para vocês. Não sei se muita gente conhece o nosso acervo, mas, se vocês quiserem, lá está sempre de portas abertas, com atendimento de segunda a sexta, e entregar, viu? Se vocês quiserem. Bom dia a todos. Nós não temos deficientes visuais aqui, mas, como está sendo filmado, eu vou me descrever, né, para se alguém for assistir. Eu sou Peterson, sou descendente índio e negro, sou corpulento, cabelo raspado, olhos castanhos escuros. Eu estou vestido com a calça jeans, sapato preto, uma blusa, uma camisa de manga social de manga curta, de fundo azul e com estampas de palmeiras. Eu sou do lado do setor de arquivo da SME desde 2016. Eu caí de paraquedas lá no setor de arquivo e acabei me apaixonando, e hoje sou graduando em arquivologia, né? Pode passar? Eu vou falar um pouquinho da nossa linha do tempo lá, que não é tão longa, mesmo a Secretaria Municipal de Educação tendo décadas de existência, o arquivo ele só foi começado a pensar numa organização em 2015, pela professora também matemática Irene Pereira. Esse arquivo ele estava em um... É até engraçado de falar, né? Ele estava num sótão de um prédio, lá no último andar, e ela começou a fazer esse trabalho de organização, mas pensando com a lógica matemática e não com os conhecimentos básicos, né, da arquivologia. Em 2016, eu fui em janeiro de 2016, eu fui para esse arquivo, e em janeiro de 2016 a gente teve dois grandes eventos assim, públicos, né, que foi a fundação dessa comissão permanente de gestão de arquivos. E aí você vê que, nesse momento, a gente ainda não tinha conhecimento básico, né, porque a gente não trabalha com gestão de arquivos, a gente trabalha com gestão documental só da SME, porque nós somos um arquivo setorial. E também, em 2016, teve o decreto 1981, que reorganizou o regime, né, interno lá da Secretaria Municipal de Educação, e, nesse regime, foi a primeira vez que surgiu o nome do arquivo. E, por equívoco também, falta ainda de conhecimento, nesse decreto, ele veio como Arquivo Geral da SME. Isso gerou várias situações engraçadas que, por ser arquivo geral, as pessoas entendiam que era um arquivo geral
né, do município. E muitas vezes a gente teve que explicar que não era um arquivo do município, e sim da Secretaria Municipal de Educação. Aí, em 2017, nós tivemos um grande passo. Nós estávamos nesse sótão, né, era um prédio que não tinha nem pilar, ele não tinha estrutura, aí foi condenado, foi um engenheiro civil lá e condenou a estrutura do prédio, e nós tivemos que mudar com urgência. Conseguiram um galpão no setor Santa Genoveva, que também não tinha as adequações para um arquivo. Até esse momento, ainda na SME, tinha aquela cultura que o arquivo era como fosse um depósito mesmo, né? Tanto que, em 2015, quando ele começou a ser organizado, ele era vinculado à gestão de patrimônio e ao almoxerifado da Secretaria Municipal de Educação. Só em 2016 que ele passou a integrar o quadro da Secretaria-Geral, do gabinete do secretário, e, em 2017, então, a gente teve essa transferência para esse prédio, que nós tivemos algumas dificuldades ali, que eu vou mostrar agora. Nesse período de 2016, a gente começou, então, a estudar, teve essa comissão que começou a estudar sobre arquivos, pensando como que a gente poderia dinamizar isso na Secretaria Municipal de Educação. Nós descobrimos que tinha espalhado em diversos imóveis próprios e alugados da Secretaria Municipal de Educação documentos importantes, né, para a gestão corrente e também para a questão da memória da SME. Então, nesse primeiro momento, a gente fez essa recolhida desses documentos, e é até engraçado, porque tinha umas caixas, os arquivistas vão morrer, né? Arquivo da... Vou usar um nome fictício, para não expor a pessoa. Arquivo da Cidinha. Tinha um tanto de caixas lá do arquivo da Cidinha. Aí eu olhava, chegava e pensava, meu Deus, quem que é essa Cidinha? Que gerência que ela é? O que é esse arquivo? Mas era essa a ideia que tinha. Em 2018, teve, decorrente de uma formação, decorrente de uma especialização, que eu vou falar agora, teve essa formação, e nessa formação já foi um grande avanço, porque não foi convidado, realmente foi imposto que cada gerência e cada diretoria tinha que levar um representante para fazer essa formação, e nessa formação a gente começou a entender, né, trabalhar com os conceitos da arquivologia e também da importância, né, dos arquivos para a memória da SME, porque a gente não tinha nada da memória até então. Em 2021, eu falo que é o maior avanço, porque nós saímos desse galpão, né, que tinha uma série de dificuldades, como alagamento, pegar sol, chuva, e a gente foi para um prédio que é tangente à Secretaria Municipal de Educação. Esse prédio ainda não tem as instalações adequadas, né, perfeitas para um arquivo, mas dinamizou a questão da logística mesmo, de documentos físicos, e também começou a perceber a importância do arquivo para a Secretaria Municipal de Educação. Tanto que não é todos os departamentos, mas o arquivo ele funciona nos 3 turnos. Então, enquanto a Secretaria Municipal de Educação funciona, o arquivo também funciona. E alguns departamentos funcionam só até às 17 ou 18 horas. Pode passar? Como eu estava falando, nessa versão ficou cortadinho, mas, como eu estava falando, nós tivemos alguns desafios, e eu vou citar aqui 4 deles, que é a infraestrutura, que, nesse período, a gente teve essa dificuldade de transferir. Eu passei por 2 mudanças de arquivo, gente. Então, vocês sabem o que é isso. Só de caixas arquivos nós temos mais de 10 mil. Então, então a gente teve esse problema. Quando a gente foi para esse galpão do setor Santa Genoveva, a gente tinha problemas de alagamentos, de animais e tudo mais. E a gente ficava colado realmente com a questão do mobiliário e patrimônio da Secretaria Municipal de Educação, que ficava lá cheio de poeira. A qualificação profissional
porque foi um grande desafio, porque ninguém do setor de arquivo era formado ou especialista na área quando começou. A resistência, quem trabalha aqui no setor público sabe que a resistência, às vezes, dos funcionários ali, querer se qualificar, querer adquirir mais conhecimentos para aquela função. É mais prático, a pessoa só chegar, trabalhar e ir embora. Então, a gente teve esse grande desafio também, porque o arquivo ele necessita de uma série de técnicas e procedimentos. Os recursos materiais, até então, até 2021, a gente ainda, né, não tinha impressora, scanner, a gente, né, era uma logística difícil para a gente poder imprimir ou fazer qualquer etiqueta, que a gente não tinha esses recursos. E o que eu acho principal, por isso que eu coloquei mudança de paradigmas, a cultura arquivística. Quando começou o arquivo, e foi um dos grandes desafios e uma das grandes vitórias, a Secretaria Municipal de Educação entendia o arquivo como um almoxarifado, como um depósito. E isso me incomodava demais. Pode passar. E, então, para a mudança dessa cultura na Secretaria Municipal de Educação, vou apresentar aqui alguns acontecimentos. Primeiro foi que, quando começou aquela comissão, em 2016, nós começamos a estudar alguns documentos do CONARC, a pesquisar o que outras secretarias municipais de educação faziam com seus arquivos, como funcionava, se tinha eventos. Teve uma especialização, a nossa chefe na época, né, a gerente do setor na época, que era a Maria Olinda, ela participou dessa especialização, que foi da AGI e da FASAN, e levou para a gente esse conhecimento, e a gente começou a trabalhar junto com ela ali. A ideia inicial foi, né, tentar construir na SME uma tabela de temporalidade, né, para classificação de temporalidade, e foi um dos grandes desafios, porque na SME, na sua maneira de trabalhar, tinha muitos documentos que tinham o mesmo nome, mas que exerciam funções diferentes na mesma secretaria. Então, isso foi um dos grandes desafios também, de começar a trabalhar isso, e na formação que teve em 2018, isso foi melhor, né, trabalhado, e os departamentos começaram a repensar como fazer esse arquivamento. Nesse período também foi lançado algumas memorandos, comunicações internas, explicando como que deveria ser o procedimento para enviar, né, fundos para o setor de arquivo. E no começo teve muita resistência, mas a gente conseguiu, sendo o chato do arquivo, nós conseguimos criar essa cultura que a gente não manda qualquer coisa para o arquivo. O arquivo ele vai receber documentos, vai receber memória, ele não vai receber o arquivo da Cidinha mais. E, por fim, conheci em 2022 o Congresso Nacional de Arquivos, que eu não sabia que tinha até então. Reorganizei minhas férias, porque foi meio em cima que eu descobri, para poder participar. Lá eu encontrei a Heloísa, né? Parece que é uma coisa, né? A Heloísa, da AG, e ela me laçou lá para a arquivologia, e hoje eu sou graduando em arquivologia, que já é um dos grandes avanços para o setor de arquivo, porque nós temos, né, uma pessoa que é especialista em gestão documental, e agora eu que estou começando a me aprofundar nesse conhecimento da arquivologia, visto que na Secretaria Municipal de Educação, como foi falado ontem do Estado, na educação também não tem essa carreira ainda, né? Não tem esse cargo, não tem essa carreira de arquivista. É uma das nossas grandes lutas hoje na SME e na educação, para que tenha essa carreira, porque a gente sabe da necessidade. Nossos avanços foram instalações mais adequadas. Eu ainda coloquei mais adequadas, porque não são adequadas, mas são mais adequadas, já é um avanço.
ampliação do conhecimento, as pessoas do setor de arquivo hoje, os funcionários administrativos, os professores que são apoios técnicos ali, já compreendem a importância, a relevância, tanto para a administração quanto histórica da Secretaria Municipal de Educação. A questão do mobiliário, hoje a gente tem prateleiras, né, iguais, porque inicialmente a gente pegava as que a gente achava ou que a gente pregava com prego mesmo para poder colocar os arquivos. Hoje a gente tem um padrão, né, no setor de arquivo que dá até para a gente colocar a questão da localização das caixas com melhor eficiência. E o grande avanço que eu acho que nós tivemos nesses 6 anos de existência é que, na Secretaria Municipal de Educação, hoje, eles entendem o que é o setor de arquivo. Tanto que, quando eles querem começar a organizar algum documento para ser encaminhado para o arquivo, eles leem, né, as diretrizes e também vão lá conversar com a gente, perguntar. E esses dias, uma experiência interessante, que esses dias um departamento foi lá, uma representante do departamento foi lá, eles estavam querendo mandar 20 caixas para o arquivo. E a gente foi conversando qual que era a importância daquele documento, da guarda, quanto tempo que eles achavam que nem precisava guardar. Não foi enviado nenhuma caixa, porque eram todos documentos de descarte, eram documentos que não tinham relevância para a administração. Aqui, quase terminando, ali foi o primeiro prédio, aquela primeira imagem é o primeiro prédio onde nós ficávamos lá em cima, coladinho na telha, então vocês imaginam o calor. O segundo prédio, que é onde está aquele carro vermelho, era o Galpão Santo Genoveva, pelo menos era térreo, né? Não tinha risco de cair, porque no primeiro prédio lá nós foi condenado, né? Estava com risco de vida ali. E hoje, a terceira imagem é no prédio do Departamento de Alimentação Educacional, porque hoje não tem mais, a educação não centraliza mais, né, a compra de alimentos escolares. Essa verba vai para as escolas que organizam isso. Então, esse espaço grande que ficou ali foi o que nós utilizamos para fazer essa transferência do arquivo. Ali, um jardinzinho de inverno que nós criamos na entradinha lá para dar uma chamadinha de atenção. E essas duas últimas fotos é o setor de arquivo hoje, né? Um prédio que é forrado, né, padronizado, o mobiliário, que facilita muito a organização e a busca. E para terminar, eu quero parafrasear Salomão, que eu gosto muito desse pensamento dele, que ele fala: feliz é aquela que acha sabedoria, que adquire conhecimento. E o que seria do conhecimento, eu falando sobre, né, Secretaria Municipal de Educação, o que seria da educação do conhecimento sem os arquivos, sem o setor de arquivo ali também. Obrigado. Muito bom dia a todas e todos. Eu agradeço ao convite de apresentar aqui um pouco do que é realizado da gestão documental no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E agradeço a própria realização do evento em si. Reconheço a importância de nós, arquivistas, e demais profissionais de diversas áreas que trabalhamos com arquivo, com gestão da informação, com memória, de nos unirmos, de trocarmos experiências, divulgarmos e promovermos nossos trabalhos e os acervos arquivísticos com os quais trabalhamos. Bom, meu intuito com a minha fala é de apresentar brevemente o trabalho que é realizado nos arquivos do TJ, expondo as dificuldades, os desafios, o contexto em que trabalhamos, a maneira como pudemos perceber até agora que funciona o TJ e como conseguimos atuar, e um pouco do que já conseguimos desenvolver até agora também. Antes de entrar nos slides em si, eu queria falar um pouquinho, apresentar bem brevemente a história do tribunal. O tribunal é o 8º tribunal mais antigo do Brasil. A instalação de Goiás, chamava assim na época, instalação de Goiás, foi realizada em maio de 1874, no prédio onde hoje é o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma foto dele. Inicialmente localizado no centro de Vila Boa,
onde hoje é a cidade de Goiás, então capital do Estado, por ordem de decreto assinado pelo imperador Dom Pedro II. Então, o TJ tem 148 anos de instalação, durante os quais, naturalmente, produziu e acumulou milhões de documentos administrativos e processos judiciais. Durante a maior parte desse tempo, obviamente, não tinha um arquivista no quadro de servidores. Tampouco houve um cuidado muito grande em manter essa documentação organizada, ou até mesmo sob custódia do próprio tribunal. Muitos documentos eram armazenados nas casas de magistrados e demais funcionários, ou até mesmo em outras instituições. Nós temos, ou tínhamos até muito pouco tempo, documentos, por exemplo, ainda sob custódia, sob a guarda da Fundação Frei Simão Dorvi, né? Então, sofremos por muito tempo uma dispersão do acervo arquivístico e uma falta de tratamento minimamente adequado. Além disso, percebemos também que muito do que foi mantido sofreu degradação pelo tempo por falta de condições adequadas de armazenamento. Em 2006, o TJ realizou o primeiro concurso para provimento de um cargo de técnico de arquivo. Um colega nosso, arquivista, também formado pela UNB, assumiu essa vaga. Inicialmente, ele foi anotado em uma unidade administrativa responsável basicamente por arquivar e desarquivar processos, mas conseguiu, depois de um tempo, trabalhar para a criação da Comissão Permanente de Avaliação Documental, que possibilitou a aprovação do plano de classificação e da tabela de temporalidade do TJ. A partir daí, foram iniciados os trabalhos de eliminação de documentos desprovidos de valor secundário, que era realizado pelas próprias comarcas do interior, a partir de treinamento ministrado por ele, por esse arquivista. Então, ele viajava para as comarcas, realizava o diagnóstico, treinava esses servidores para realizar o procedimento, orientava um melhor condicionamento, uma classificação dos documentos históricos e intermediários que ficavam ali, e fazia o que podia, ainda que com pouco apoio da administração, poucos servidores disponíveis e interessados nas comarcas em realizar essa atividade que é morosa e trabalhosa. Apesar dos seus esforços, ainda foi mantida por muito tempo a grande desorganização dos arquivos e a guarda de muitos documentos que já poderiam ter sido eliminados. Isso gerou, naturalmente, perda de documentos e até alguns incêndios, alguns criminosos e outros acidentais, ocasionados por falta de condições adequadas de segurança e de acondicionamento. Além de, claro, todo tipo de problema imaginável, né, de um depósito que não tem, de depósitos de arquivo que não tem segurança nem estrutura adequadas. Em 2014, foi realizado o primeiro concurso para o cargo de arquivista. Eram 5 vagas previstas. E somente em 2016, agora sim a gente está nos slides, somente em 2016 houve a primeira nomeação. Eu assumi e, em fevereiro ou março de 2017, os demais foram nomeados, os outros 4. Eram 5 vagas, depois, em fevereiro, foram os outros 4 nomeados. Desses 4, só 2 assumiram, a Isabela e o Pedro. E os outros aprovados na vaga, os demais, não foram chamados, os próximos. Ficou claro isso? Deu para entender? Tá, então, assim, eram 5 vagas, eu fui chamada a assumir, os outros 4 foram chamados de uma vez e só 2 assumiram. Os outros não foram chamados, então ficamos nós 4, a princípio. Depois o Pedro saiu, então ficamos eu, Isabela e o Guaraci, que já estava. Entendeu? Beleza. E apesar dos nossos pedidos, dos nossos esforços, essas vagas não foram providas e depois foram transformadas em outros, foram destinadas para outros cargos. Então, nós fomos também, eu e Isabela, assim que chegamos, lotadas também em unidades administrativas responsáveis por essa atividade, de arquivar e desarquivar processos. Era essa a nossa atribuição. Tá, pode passar aqui. Em 2018, em dezembro de 2018, foi inaugurado o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário. Embora o seu acervo não seja essencialmente ou exclusivamente arquivístico, foi interessante trabalhar na implantação do Centro de Memória. Eu era lotada nessa unidade que arquivava e arquivava, mas eu trabalhei também na implantação do Centro de Memória, porque foi quando conhecemos alguns documentos e processos históricos que estavam acumulados na própria comarca de Goiás. Acho que tá. No prédio, onde já havia um museu. Então, nesse predinho, tinha um museu que funcionava lá dentro. Só uma parte lá dentro era um museu, que era o espaço do Tribunal do Júri, do antigo Tribunal do Júri. Então, uma parte do prédio era museu e o restante do prédio funcionava como sede do Fórum da Comarca de Goiás.
Então, nós conhecemos, durante a implantação do Centro de Memória, esses documentos que estavam condicionados nesse espaço, que é onde funcionava o museu, e também recebemos de doação das famílias, de magistrados, principalmente, documentos que antes estavam sob custódia, estavam nas casas desses magistrados. Então, quando a gente foi inaugurar o Centro de Memória, recebemos várias doações. Processos judiciais, documentos de nomeação, documentos pessoais desses magistrados que doaram para a gente. Entenderam, né? Tá claro. Esse acervo da inauguração do Centro de Memória foi pequeno, mas hoje ele está todo identificado, descrito e disponibilizado para pesquisa. Atualmente, depois de 4 anos da inauguração do Centro de Memória, tem sido realizado o recolhimento para o Centro de Memória dos documentos oriundos das diversas comarcas dos séculos 19 e 20, até 1937, que foi quando houve a transferência da capital de Goiás para Goiânia. Então, é realizado também em parceria com universidades o trabalho de tratamento e disponibilização dessa documentação para pesquisa. É interessante destacar que hoje compete ao Centro de Memória, é competência do Centro de Memória, tratar os documentos arquivísticos históricos do TJ. Não, volta rapidinho aqui. Aí, não, só a título de exemplo mesmo, aqui é um dos documentos que a gente identificou que estava lá no museu que funcionava lá dentro, lembra do Tribunal do Júri? É uma ação penal de uma escravizada contra seu proprietário. E foi aí que a gente começou a ter primeiro contato com alguns documentos históricos, porque até então a gente realmente desconhecia o nosso acervo. Pode passar, por favor. A gente está muito rápido, vocês estão entendendo? Eu estou nervosa. A criação da unidade de gestão documental foi realizada só em 2021. Por determinação do CNJ, né, da Resolução 324 de 2020, depois também de tanto a gente insistir, explicar a necessidade de a gente ter uma unidade onde a gente pudesse ter lotado, que tivesse, né, sei lá, sentido de a gente estar ali. E aí foi criada essa unidade, vinculada diretamente à Secretaria-Geral da Presidência, e aí nós passamos a ter atribuições compatíveis com o nosso cargo e diretamente relacionadas com atividades de gestão documental. E aí, finalmente, nós 3 arquivistas passamos a trabalhar juntos, na mesma unidade. Em 2021, ainda em 2021, logo após a criação da unidade, nós aprovamos a nossa política arquivística, e também o Programa de Gestão Documental e de Memória do TJ. A política é regida por 16 princípios e diretrizes, dentre eles a garantia de acesso a informações necessárias ao exercício de direitos, a promoção da cidadania por meio do pleno acesso ao patrimônio arquivístico e a manutenção dos documentos em ambiente físico ou eletrônico seguro, além da implantação de estratégias de preservação desses documentos e o intercâmbio e interlocução com instituições culturais e protetoras do patrimônio histórico e cultural e de áreas de ciência da informação. Não, volta um pouquinho, rapidinho. Aí. No ano seguinte, no início desse ano, de 2022, então a unidade foi criada em 2021, a gente logo em seguida aprovou a política arquivística, e no início desse ano a gente instituiu o projeto Renovarc, que engloba todas as iniciativas da recém-criada Unidade de Gestão Documental, que tem o objetivo de revitalizar e reorganizar os arquivos de Goiás. A partir desse amparo, entre outras iniciativas, nós realizamos a centralização aqui em Goiânia das atividades de eliminação dos processos judiciais potencialmente aptos ao descarte, oriundos das diversas comarcas do interior. Lembra que antes era o Guaraci que ia lá dar o treinamento e eles realizavam na própria comarca, ainda com muita dificuldade? Depois, agora, a gente centralizou aqui em Goiânia essa atividade de eliminação dos processos judiciais oriundos das comarcas do interior. Como funciona? Nós extraímos do sistema onde esses processos em suporte de papel estão cadastrados a lista daqueles que, teoricamente, já cumpriram os prazos de guarda. Eu digo teoricamente porque depois nós conferimos a classificação. Enviamos essas listas para as comarcas separam esses processos e nos enviam. Posteriormente, uma equipe de 150 terceirizados confere essas listas, recebe os processos, analisa individualmente, identifica as peças de guarda permanente, já que um processo judicial nunca é inteiramente descartado. Então, dentro de um processo, tem sempre peças que ficam sempre guardadas. E os processos que possuem relevância histórica ou ainda resguardam algum direito. Devolvemos essas peças, esses processos para as comarcas, e o restante é encaminhado para eliminação. Paralelamente a isso,
uma outra equipe de 50 terceirizados, coordenados pela Isabela, que está aqui, realiza um trabalho semelhante com agravos de instrumento, que são processos de segundo grau, armazenados aqui em Goiânia, e tem outros 30 terceirizados que analisam e separam para eliminação também processos de primeiro grau daqui da comarca de Goiânia. Então, tem no interior, tem os de segundo grau e tem daqui de Goiânia também. Ou seja, nós temos mais de 200 terceirizados, hoje trabalhando na diminuição da massa documental acumulada, que nos permite diminuir o espaço ocupado por processos judiciais, conhecer o nosso acervo e dar devida atenção àqueles que precisam ser preservados. Neste ano, mais de 100 mil processos já foram eliminados. Pode passar, por favor. Aí, aqui, na primeira foto, nós temos o pessoal que trabalha na análise dos processos recebidos no interior, conferindo os processos, identificando as peças que não podem ser descartadas, analisando se a classificação foi feita adequadamente e vendo se por acaso tem alguma relevância histórica. E quando tem uma relevância histórica, enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso. E separando depois para eliminação as peças que podem ser descartadas, ou então separando os processos que precisam ser devolvidos para as comarcas. E aqui, na direita, são os processos, ou partes dos processos, que são encaminhados para descarte, sempre com responsabilidade social, eles são encaminhados para reciclagem, e tem... E é isso. E aí, esse material também é doado para cooperativas. Tá. Atualmente, no TJ, apenas os processos híbridos foram digitalizados, ou seja, aqueles que foram autuados em suporte analógico, em papel, e seguiram a tramitação digitalmente. Eventualmente, apenas que alguns processos totalmente em suporte de papel são digitalizados. Em 2021, foi implementado o repositório arquivístico digital confiável, após determinação do CNJ também. Ainda está em fase de testes, de melhorias, não está totalmente integrado aos nossos sistemas de gerenciamento de documentos, mas é um início. Carece, principalmente agora, da aprovação da nossa política de gestão documental de processos e documentos em meio digital para ser desenvolvido. Pode passar, por favor. Alguns projetos que estão em desenvolvimento agora. Nós estamos trabalhando para aprovação da nossa política de gestão de documentos e processos em meio digital, a melhoria do RDC-ARC, como eu mencionei agora, e, para isso, nós fizemos uma parceria com o IBICT, e o tratamento arquivístico de documentos históricos recebidos pelo Centro de Memória. Tanto aqueles do século XIX e XX, que já são encaminhados às diversas comarcas, como também os processos históricos que estão nas próprias comarcas, que não foram transferidos para o Centro de Memória, nem serão transferidos. Tinha mais coisa? Tinha, não? Tá bom, vou falar, então, o que está faltando. Tá bom, não tem problema, não. Entre os desafios que nós... Aí... Só essa aí. Não vai. Pode deixar pequeno. Aí, os principais desafios que a gente percebe agora, que são implementar a classificação arquivística de documentos em meio eletrônico. Atualmente não é realizado. No TJ, nós utilizamos para gerir os processos judiciais o PROJUDE, o PJE, no qual recentemente foi inserida a classificação de acordo com as tabelas processuais unificadas do CNJ. Os processos que já tinham sido cadastrados foram corrigidos, de acordo com as classes definidas pelo CNJ, e os novos agora seguem esse padrão. Para a gestão de documentos e processos administrativos, nós utilizamos o PROAD, não utilizamos o SEI, que é um sistema próprio do tribunal. E para os processos judiciais que foram tramitados integralmente em suporte analógico, em papel, nós utilizamos o SPG e o SSG. O SPG até tem um plano de classificação e tabela de temporalidade inserida nele, mas a classificação foi realizada de uma forma bem despadronizada, de acordo com o entendimento de quem autuou e criou o processo. Então, precisa, no mínimo, ser revisada. E o PROAD, o Sistema de Processos Administrativos, não tem classificação nem temporalidade inseridas nele, disponíveis, né? Além desses, tem outros sistemas também, de RH, de compras, de postagem, são vários sistemas no TJ. É bem grande o nosso desafio. Nós também precisamos revisar e aplicar a tabela de temporalidade na maior parte dos processos, não só naqueles que vêm da comarca que a gente analisa para descartar. Adequar o sistema de gerenciamento de documentos, adequar as condições de acondicionamento dos depósitos de arquivo e disponibilizar o acervo histórico para pesquisa. É isso, gente. Obrigada.